Boa tarde, gente. O nosso tema é microbiologia. Eu me chamo Lara. Essa daqui é a Alana e essa daqui é a Maria Fernanda. E a gente queria conhecer o senhor um pouquinho melhor. A gente só queria saber o seu nome completo e o seu número do CRBM. Eu me chamo Jason Lobo, da Costa Lima. Sou registrado com o número 5898 no CRBM2. Jailton, qual é a sua área de formação e a sua área de atuação atualmente? Sou biomédico e atuo na área de microbiologia clínica e também em pesquisa. É, quando você quando você terminou a sua formação acadêmica, você se aprimorou? É, eu fui emendando cursos, né, após a minha graduação. Então, terminei a graduação, me inseri no mercado de trabalho e, em paralelo, eu realizei cursos de especialização em microbiologia clínica, mestrado em biologia celular e molecular aplicada, doutorado em medicina tropical e atualmente estou fazendo o pós-doutorado. Aonde é o seu local de graduação? Eu sou graduado em biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Aonde você trabalha atualmente? Então, atualmente, eu realizo o pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Qual é a sua rotina de trabalho? Então, minha rotina de trabalho hoje, ela depende dos meus experimentos. Então, eu tenho uma rotina de trabalho bem flexível. Tudo varia de acordo com o experimento que eu tenho programado para aquele dia ou para aquela semana. Como foi a sua escolha pela área da biomedicina? Então, eu escolhi a biomedicina lá atrás, quando eu descobri que era uma profissão relacionada com a pesquisa e descoberta de cura para várias doenças. Então, foi isso que me fez adentrar nessa área. Seguindo essa linha de raciocínio, qual foram as suas dificuldades e as suas facilidades durante o curso? Então, é, na graduação, a gente sabe que a gente tem várias disciplinas, algumas que a gente tem uma maior afinidade e outras que a gente tem afinidade quase nula. Então, aquelas disciplinas que eram mais teóricas eram disciplinas que para mim eram mais chatas. Eu gosto de disciplinas que a gente consegue colocar a mão na massa, a gente consegue colocar o aprendizado teórico em prática. Uhum. E, e quais foram as suas dificuldades e as suas facilidades depois da formação? Então, uma dificuldade inicial foi que graças a Deus, eu tive muita sorte, eu consegui me inserir no mercado de trabalho muito rápido. Então, eu colei grau numa sexta-feira e na segunda-feira eu já estava empregado. Eu comecei a dar aula num programa do governo Dilma, que foi o programa Pronatec. Então, eu comecei a dar aula em várias disciplinas e, tipo, para mim, eu tinha acabado de sair da graduação e agora estava assumindo, passando para o outro lado, deixando de ser um aluno para ser um professor. Então, isso para mim no início foi um pouco difícil, mas depois eu fui me aprimorando, graças também, né, às qualificações que eu fui fazendo após formado. Bom, a partir de agora as perguntas elas são livres. Então, a minha pergunta é: qual a sua ambição dentro da área? E também, quais são as suas metas e conquistas até aqui? Tá? Então, eu gosto muito de atuar na microbiologia clínica, no diagnóstico microbiológico, e também gosto muito da docência. E amo a parte de pesquisa. Então, para que a gente consiga no Brasil hoje associar microbiologia, pesquisa e docência,
a gente precisa ser professor universitário, e principalmente professor de universidades públicas, que são nossos centros de pesquisa no Brasil. Então, minha grande meta hoje é, me tornar um professor efetivo em universidade federal. Qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou no trabalho? Como eu te falei, né, na pergunta anterior, a situação mais difícil foi esse choque de realidade. Eu, recém-saído do mercado da graduação, e me tornar professor. Então, é como eu falei até anteriormente a vocês, a gente, quando está terminando a faculdade, a gente tem uma sensação que a gente não sabe de nada, que a gente está muito verde. E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente começa a ver que a gente sabe muito mais do que a gente achava que sabia. Mas aquele primeiro choque de realidade, ele traz um certo medo. Mas também ele faz com que a gente busque se aprimorar, busque cada dia ser melhor do que era anteriormente. Jailton, eu tenho duas perguntas para você. Você falou que você se formou na sexta e na segunda em si você já conquistou uma oportunidade de emprego para poder ser professor. E eu queria saber, eu sei que no começo foi difícil, né? Teve as suas dificuldades, mas como foi lidar com alunos assim? Porque, tipo, há 2 dias atrás você também era um aluno, né? Tava se formando ainda, mas como que foi a experiência, assim, tipo, de você sentir, assim, na pele, sabe? Como é dar aula e tudo mais. E a minha outra pergunta é no começo, assim, da sua faculdade. Você sofreu algum tipo de preconceito por estar entrando na área de biologia? Não, biomedicina, desculpa. Pronto. Em relação à sua primeira pergunta, como eu falei, inicialmente foi aquele choque de realidade, né? Deixar de ser aluno há 2 dias atrás e passar a ser professor. Uma coisa que eu coloquei em mente foi o seguinte, até a pergunta das meninas, Alana e Maria, em relação às dificuldades, né? Então, aqueles professores que, para mim, eram aqueles professores que não me agradaram, que as disciplinas deles, a metodologia de ensino, para mim, eram ruins, eu tentei ser justamente o contrário desse professor. Eu tentei que minha disciplina fosse o mais agradável. Eu sempre quis que o aluno saísse da minha aula sem dúvida. E se ele tivesse dúvida e tivesse com vergonha de perguntar, eu sempre dizia, ó, se acabou a aula, eu não tenho pressa para ir embora. A gente pode sentar, a gente pode conversar, eu vou para o quadro, eu explico quantas vezes forem necessárias. Mas eu quero que você saia daqui sabendo. Então, hoje, eu sou muito grato. Por quê? Como eu falei, eu me formei, passei a ser professor, inicialmente de curso técnico. Durante esses anos de profissão, eu atuei tanto no ensino de nível técnico, superior e na pós-graduação também. Então, eu tenho vários alunos, tanto em Pernambuco, que é meu estado de origem, mas também tenho atuado dando aula, faço parte do corpo docente da pós-graduação em microbiologia no estado do Piauí e em Goiás. Então, é muito gratificante para mim quando eu vejo meus alunos inseridos no mercado de trabalho, meus alunos mandando casos clínicos para poder a gente discutir. Então, agora mesmo, eu tenho um aluno dessa pós-graduação no Piauí, que é um médico infectologista, que ele estava com um paciente dele com uma infecção, e aí, professor, como é que eu devo conduzir esse caso? Aí a gente discutiu para fazer a coleta, realizou a identificação da bactéria, a gente foi pesquisar qual seria a melhor terapia, escrevemos um artigo científico, e o artigo agora é um relato de caso, está na revista, esperando ser aprovado. Então isso para mim é muito gratificante, sabe? E com relação à tua segunda pergunta, em relação à biomedicina, eu senti um certo preconceito. O problema é que muitas pessoas têm uma ideia que o biomédico ele só atua em laboratório. E a biomedicina, ela tem um leque de possibilidades muito grande. Então a gente pode atuar em diversas áreas.
Como eu falei, só eu atuo em microbiologia clínica, em pesquisa, na docência. Então, a gente tem um leque muito grande. Se o senhor pudesse dar um conselho, qual conselho o senhor daria? Tá? Em relação ao meu conselho, como eu falei, independente da área da nossa graduação, a gente tem vários assuntos, várias áreas que a gente termina tendo um xodó, né? Uma paixão, uma certa afinidade. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que vocês foquem em uma determinada área, porque a gente tem, como eu falei, várias áreas, mas a gente não consegue dar conta de todas as áreas. Então, foquem em uma área e busquem se aprimorar o máximo possível naquela área, mesmo ainda durante a graduação. Busquem disciplinas eletivas, busquem professores que atuem naquela área para fazer um estágio, para fazer uma iniciação científica, um projeto de extensão, montar uma liga, que hoje em dia tem sido bastante difundida, essas ligas acadêmicas, né? E outra, buscar sempre se aprimorar, mesmo na graduação, participar de congressos, porque o congresso é uma forma de a gente se atualizar muito mais rápido sobre as novidades na área, até mesmo do que com um livro. Da mesma forma que artigos científicos. Por quê? À medida que as descobertas vão sendo geradas, a gente já tem acesso através de um artigo ou através de congressos. E sempre se aprimorar. Nunca parar de estudar. É uma especialização, um mestrado, um doutorado, um curso de atualização,